Glórias a Deus. Boa noite, graça e paz. Continua com os teus olhos fechados. E vamos ainda convidar o Espírito Santo a estar ministrando em nossas vidas por meio da sua palavra. Eu convido você a orar comigo dizendo assim: Espírito Santo, eu consagro a Ti a minha mente, o meu entendimento, todo o meu ser. Eu consagro a Ti como propriedade exclusiva do Senhor. E eu te peço, faz a minha mente livre, abre o meu entendimento, para que eu possa receber e compreender a Tua mensagem para a minha vida. Pai, que repouse sobre nós o Espírito do Senhor, o Espírito do temor do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza e o Espírito de entendimento. Senhor, que repouse sobre nós o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. E que nesta noite o Senhor esteja nos conduzindo em uma jornada de transformação em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor, aleluia! Obrigado, Senhor! Obrigado, Deus, por esse amor incondicional, por a vida de cada um dos Teus filhos. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor não nos deixou perecer no deserto, mas o Senhor nos resgatou. E o Senhor tem grandes planos na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor? Eu convido você a abrir a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 16. Glórias a Deus. Segundo Samuel, capítulo 16. E abra o teu coração e procure compreender áreas da tua vida que precisam do sobrenatural de Deus. Conflitos interiores que precisam ser transformados pelo poder de Deus. 2 Samuel capítulo 16 diz assim: Havia Davi passado um pouco adiante do cume do monte, quando Ziba, o servo de Mefibosete, veio ao seu encontro com um par de jumentos, carregando 200 pães com bolos de uvas passas, com frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei indagou a Ziba: Que desejas ao trazer todos esses presentes? Ao que Ziba prontamente replicou: Os jumentos servirão de montaria à família do rei, o pão e as frutas para os teus servos se alimentarem, e o vinho para reanimar os que ficarem exaustos durante a jornada no deserto. Amém? Podem assentar, irmãos. Glórias a Deus. Eu vou ler ainda mais alguns versículos, depois começar a compartilhar a mensagem. No livro de Hebreus, capítulo 12, a palavra de Deus nos diz assim, palavra revelada pelo Espírito Santo e compartilhada pelo apóstolo Paulo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando
firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Amém? E no livro de Efésios, também capítulo 4, diz assim: porquanto eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com toda a paciência, apoiando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, o apóstolo Paulo fala de embaraços e pecados, que acabam gerando cansaço e desânimo. Vejam que ele separa embaraços de pecados. O título da mensagem hoje, antes eu olhei, não estava ali, mas agora está. É vinho novo para reanimar os cansados. O texto de 2 Samuel que nós lemos, Davi estava ali em uma jornada. Depois nós vamos analisar essa jornada de Davi. E então chega este servo ali, Ziba, trazendo ali alguns donativos para Davi. E Davi questionou o porquê daquelas coisas. E ele vai descrevendo ali o que era para um, o que era para outro e tal. E ele diz assim: e o vinho é para reanimar os que ficarem exaustos durante a jornada. Amém? Então, quantos têm se sentido exaustos na jornada? Quantos, ao servir a Deus, já sentiram-se exaustos, sentiram uma insuficiência em fazer a obra de Deus? Quantos sentiram-se insuficientes até mesmo em viver algo novo na presença de Deus, a realidade da salvação, a alegria da salvação, aquele júbilo de ser salvo, aquilo que vem de dentro e que você não consegue explicar, a gratidão, a satisfação em estar na presença de Deus? Quantos ainda não conseguiram viver isso? E são inconformados com isso? Então existem muitos conflitos interiores que os cristãos vivem, e muitas pessoas, exatamente por serem inconformados, elas não se conformam apenas com uma religião, apenas em vir para a igreja e continuar com a mesma insegurança, com os mesmos medos, com os mesmos temores, com as mesmas dúvidas, com as mesmas amarguras em sua alma. Elas não se conformam com isso, e elas começam bem e de repente elas começam a entrar em crise e elas não sabem administrar esses conflitos. Então, eu gostaria que você abrisse o teu coração nesta noite e você ouvisse a voz de Deus ministrando em tua vida, exatamente nessas áreas, exatamente nesses conflitos interiores, que todos vivem, mas nem todos sabem administrar e sabem romper com esses embaraços. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Esses embaraços que o apóstolo Paulo está falando, existem traduções diferentes. Tem traduções que relatam como embaraço de pecado.
outras relatam embaraço e o pecado. Então esses embaraços, eles representam toda a oposição a uma vida no Espírito, a uma vida no poder do Espírito. Representa toda essa oposição. E representa também a nossa insuficiência. Nós vamos estar abordando isso. Então, e o apóstolo Paulo diz que quando o cristão, ele não consegue romper com isso. Isto resulta então em cansaço ou fadiga, dependendo da tradução. E desânimo. E é por isso que muitos desanimam na caminhada. Por dois motivos básicos, resumindo. Primeiro, porque eles não compreendem esse processo. E por serem inconformados, eles não sabem administrar isso. Segundo, porque eles não vivem uma ativação no poder de Deus. Eles não vivem uma transição, utilizando essa linguagem da jornada. E nós, conversando com o pastor Jeff, e nós entendemos que nós precisamos de algo novo de Deus, uma intensificação de um trabalho que sempre foi feito na igreja, mas que nós precisamos intensificar essa busca pelo poder de Deus, para que aqueles que estão cansados, eles recebam este vinho novo que reanima o cansado, e que as pessoas não apenas elas sobrevivam no cansaço, mas que elas cumpram, elas corram a sua carreira e elas vivam essa transição, para que então elas experimentem o sobrenatural de Deus e elas vivam a realidade das coisas celestiais. Amém? Porque eu já vou adiantando que esses conflitos, eles são normais. Essas crises, elas são normais. Todos os grandes líderes, essas pessoas que hoje testemunham do poder de Deus, da bondade de Deus, essas pessoas já viveram essas crises. Mas elas buscaram a Deus e elas superaram isso. E esse é o desafio de cada um de nós. Entender que essas crises fazem parte da jornada, mas que o Senhor tem vinho novo para reanimar o cansado. E Ele tem um alvo para cada um de nós. É uma vida no poder dEle. Amém? Então eu falava que eu estava conversando com o pastor Jeff e essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje, eu recebi ela, eu acho que há mais de 2 anos. E eu fui ministrado muito poderosamente por Deus, mas eu nunca senti de Deus de pregar ela na igreja. E é uma palavra que fala sobre uma jornada de Davi. Talvez um dos momentos mais difíceis na vida de Davi, em que ele teve que fugir, e foi uma jornada dolorosa, uma jornada árdua, dolorosa. E Davi, ele sofreu nessa jornada, ele sofreu dores, ele sofreu cansaço, ele sofreu crises de desânimo, mas ele recebeu o vinho novo para reanimar a sua alma cansada. E Davi então ele prosseguiu, e ele alcançou um lugar em Deus, onde ali ele foi novamente revestido de poder e autoridade, e ele voltou daquela jornada ainda mais poderoso do que ele foi naquela jornada de humilhação. Então, este texto de Efésios fala que, resumindo ali, traduzindo para a linguagem do Elias nessa noite, fala ali que há um só corpo e um só espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Amém? Então, eu entendi que há um batismo sobre nós, sobre o corpo, a igreja.
o ministério TDA, ele é um corpo. Então, falando de corpo, há um batismo sobre nós. Batismo representa poder. O Pentecostes foi um batismo. Quando Jesus foi ao Jordão, foi um batismo. Não foi apenas um batismo nas águas, mas um batismo de poder. Então, há um batismo de poder sobre a igreja, sobre o corpo TDA. Esse batismo representa uma medida de poder, que resulta em uma medida de fé, e que gera uma esperança. Então, esta medida determina a nossa capacidade de suportar as adversidades e a nossa capacidade de conquista. Esse batismo que está sobre o corpo, ele é distribuído a cada um, uma medida conforme a sede e a busca de cada um. Então, eu tenho um batismo, o pastor Jeff tem um batismo, cada um de vocês tem um batismo. A medida total que está sobre o corpo TDA, ela não limita o meu batismo e não limita o teu batismo. Mas se eu e você tivermos um batismo fraco, o batismo que estará sobre o corpo TDA, ele representará uma medida pequena de poder, resultará em uma medida pequena de fé, e determinará uma capacidade de conquista também na mesma proporção, e uma esperança também na mesma proporção do batismo, tanto em relação ao corpo como individualmente. Então, nós precisamos buscar em Deus um batismo de poder, uma ativação no poder de Deus. E isto, cada um precisa buscar. Nós precisamos nos unir para buscarmos um batismo de poder. E quanto mais pessoas estiverem buscando esse batismo de poder, isso vai aumentar a medida total sobre o corpo TDA. E isto vai ampliar a nossa capacidade de conquistar, até que nós possamos viver então uma ativação no poder de Deus, uma transição por um batismo de poder. E então cada um terá um testemunho que irá glorificar o nome do Senhor. Será luz em meio às trevas. Será alguém temido pelo inferno. Amém? Isso nós precisamos buscar. Essa medida de poder, então, como eu estava falando, ela determina tudo em nós. E isso vem de dentro. Ela não é baseada nas circunstâncias exteriores. É uma sustentação que vem de Deus. Ela sustenta na batalha e capacita para a vitória. O ano de 2024, desde que eu vim para Jesus, ele foi um dos anos mais turbulentos que eu vivi. Os meus conflitos, as minhas crises. Mas foi um ano de muitas experiências com Deus. Muitas experiências com Deus. E eu pergunto a você, baseado nessa linguagem do batismo de poder, como está a tua vida com Deus? Como está a tua fé? Como está a tua ousadia? Como eu mencionava ali o texto de Hebreus 12, quando Paulo fala de embaraços e pecados que geram cansaço ou fadiga e desânimo. A fadiga, o cansaço é descrito como resultado de um esforço físico. A fadiga, ela é descrita como uma insuficiência, uma falta de energia e motivação física e mental. Então isso expõe uma insuficiência. E Paulo está dizendo que esses embaraços, que nem sempre são pecado, pode ser efeito do pecado, mas esses embaraços, eles podem levar o cristão a uma fadiga espiritual, a um cansaço.
E se o cristão não buscar em Deus, até ele viver uma ativação no poder de Deus, viver uma transição espiritual que rompa com esses embaraços, ele pode ser vencido pelo cansaço e o desânimo e perder a sua batalha aqui. Então, se você tem lutado contra o cansaço e um desânimo espiritual, você não pode permanecer nesse lugar. Você precisa reagir e você precisa buscar a Deus para que você não seja vencido pelo cansaço e pelo desânimo e então pare na tua jornada. Se você fizer uma reflexão, não sei há quanto tempo você está na igreja, mas uma coisa que há alguns anos me incomoda, me inquieta, é o fato de tantas pessoas virem para a igreja e elas começarem bem a sua jornada. São pessoas boas, pessoas tementes, um coração sincero diante de Deus. Essas pessoas começam bem, elas se empolgam em servir ao Senhor, em testemunhar. E de repente essas pessoas vão diminuindo o ritmo, vão diminuindo. E de repente elas travam a carreira. E elas já não querem mais servir, elas já não têm mais motivação. E isso me inquieta. E ainda no final do ano anterior, o pastor Jeff me chamou para conversar e ele pediu apoio em um trabalho que ele queria realizar com a igreja. E quando ele começou a expor a ideia dele de fazermos um trabalho com foco específico em levarmos a igreja, a membresia, a uma ativação no poder de Deus, quando ele começou a falar aquilo, eu me empolguei. Imediatamente eu me empolguei, porque isso há anos me inquietava. E essa mensagem aqui é uma mensagem que trata desse assunto. E quando ele começou a me expor as ideias dele e pedir para que eu apoiasse nesse projeto, eu pensei, então, chegou a hora de a igreja viver uma transição, de a igreja viver um batismo de poder na presença do Senhor, viver uma transição para uma grande conquista, uma grande colheita de almas, e cada membro viver um avivamento na presença de Deus. A hora chegou. A hora chegou. E aí a pastora ainda estava junto, e aí eu abri meu coração e compartilhei isso que me incomodava e me inquietava. Mas quando houver algo que te inquieta no teu interior, saiba que Deus quer te usar para transformar isso. Deus quer te usar para ser uma solução nisso. Não para você acusar a igreja. Não para você chutar o balde. Não. Essas coisas que nos inquietam, é o Espírito Santo nos incomodando e dizendo, olha, ali tem um ponto frágil na vida da igreja. Um ponto que você precisa ser fortalecido no poder de Deus. Então, quantas pessoas que começaram bem e de repente travou a sua carreira. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. Quando ele fala dos embaraços que geram cansaço e levam as pessoas ao desânimo. E ele diz então que nós devemos correr a carreira olhando firmemente para Jesus, analisando o preço que Jesus pagou, suportando a cruz por amor a mim e a você. E que nós não podemos nos render ao cansaço e ao desânimo. E ele chega a dizer assim, pois na vossa luta contra o pecado, ainda não chegastes ao ponto de derramar o próprio sangue. Ou seja, ele está dizendo, a luta é muito leve. É muito leve. E como pode alguém desanimar diante de lutas e adversidades tão leves? Esses embaraços não podem deter a igreja, esses embaraços não podem deter o cristão. A arena e os leões não deteram os primeiros cristãos. Como que o cansaço e o desânimo vai deter um filho de Deus que recebeu o Espírito Santo e que tem vinho novo para reanimar os cansados? Isso não pode. Nós precisamos buscar a Deus e romper com isso. Precisamos buscar a Deus. Quantas pessoas começaram a servir a Deus cheias de motivação, cheias de expectativas,
e de repente essas pessoas foram murchando no seu ânimo, nas suas expectativas, na sua fé, e de repente elas recuaram e já não querem mais servir, não querem mais assumir compromissos, não querem mais liderar. E isso gerou praticamente um trauma. Eu compreendo a luta de cada um. E sei que esses conflitos não são fáceis de ser administrados, mas nós não podemos permitir que isso nos detenha. Você não pode permitir que esses embaraços detenham a tua carreira. Você foi chamado com um propósito, proclamar as grandezas de Deus. Então vamos buscar a Deus e viver uma ativação na linguagem do pastor Jeff, uma ativação no poder de Deus. Como está o teu ânimo espiritual? Quão motivado você está para testemunhar da bondade de Deus? Você é grato pelo que Deus tem feito? Quais as tuas expectativas quanto ao que Deus pode fazer através de você? Irmãos, eu estou muito entusiasmado, eu estou muito motivado com aquilo que Deus está fazendo e vai fazer na vida da igreja e por meio da igreja. Estou muito motivado. E essa motivação vem de dentro, ela não vem daquilo que eu estou vendo. Mas nós como igreja, nós temos um grande potencial. Quando eu olho para a membresia da igreja, eu vejo um potencial extraordinário. Nós temos potencial para conquistas muito maiores, mas o que nós precisamos é um batismo de poder. Um batismo individual e coletivo que vai nos levar a grandes conquistas. Isto é o que nós precisamos. Então, nós estamos iniciando uma jornada para que possamos viver uma transição por meio de um batismo de poder. E isto vai nos levar a grandes conquistas, individual e coletivo. Há uma grande colheita na vida de cada um. Amém? Quantos querem isso? Quem quer isso, dá um amém. Aleluia! Glórias a Deus. Irmãos, nós precisamos reagir. Nós precisamos reagir. Cada turbulência em nossa vida, cada crise, ela exige uma experiência no poder de Deus, com a pessoa de Deus. Se nós não vivermos isso, a crise nos trava. A crise vai parar aqueles que não buscarem uma experiência com Deus. Eu falava de turbulências no ano de 2024 e de experiências com Deus. E eu nunca me senti tão motivado quanto a obra de Deus. Sólidas expectativas quanto aquilo que Deus está fazendo e vai fazer na vida da igreja e por meio da igreja. Ou seja, se você tem vivido crises e você é um inconformado, você está no lugar certo. E você está na jornada certa. E se você seguir as orientações, você vai viver um batismo de poder e você nunca mais será o mesmo. Amém? Glórias a Deus. Falando então da jornada de Davi. Só me localizar aqui. Não sei se o vento bagunçou minhas folhas aqui. Mas, então, eu falava antes que muitas pessoas, elas não sabem administrar as suas crises. E elas acabam desanimando durante a jornada, por não compreenderem o processo, os processos, e por não viverem uma transição no poder de Deus. Então elas acabam travando. Nós precisamos então buscar compreender os processos e vivermos uma transição no poder de Deus. E a própria compreensão, ela vem por meio de uma experiência com Deus. Porque existe uma compreensão intelectual com a nossa mente, mas existe uma compreensão no poder de Deus.
E isto nós temos dificuldade até de compreender e muito mais ainda de explicar como isso acontece. Porque é algo muito além do nosso intelectual. Mas é algo tão poderoso que te transforma interiormente. Te transforma interiormente. E é isso que o cristão precisa. Ele precisa dessas experiências. Isso é como um divisor de águas. E por isso que quando a Bíblia fala de jornadas, ela fala de momentos difíceis, de provações, mas fala de uma travessia, fala de uma jornada. E nós precisamos viver isso, compreender onde nós estamos, para onde nós devemos caminhar, qual é a postura que nós precisamos ter diante de Deus e diante da igreja. Essa jornada de Davi que eu vou compartilhar, eu diria que é uma jornada de restauração da alma. Ela está descrita ali, os textos são bastante longos. O contexto desta jornada está ali no livro de 2 Samuel, entre os capítulos 15 e 19 ali. São 4 capítulos, ao menos, que descrevem essa jornada. E a jornada de quando houve uma rebelião no reino de Israel. E Davi teve que fugir, e ele foge então, e ele tinha uma jornada a cumprir naquela fuga. Não era uma jornada de conquista, era uma jornada de humilhação. E eu vou ler alguns textos para que você compreenda os desafios dessa jornada. O poder de Deus, a bênção de Deus, aquilo que Deus quer realizar na vida de cada um de nós é infinitamente maior, mais poderoso, melhor do que possa imaginar a nossa mente. Mas os desafios para que nós possamos viver isso, eles também vão um pouco além do que nós pensamos. E é por isso que muitas pessoas, elas têm dificuldade de compreender esses conflitos e essas adversidades. E elas então, elas acabam recuando ao invés de avançar na busca pelo sobrenatural de Deus. Então, Davi, quando estava em desvantagem ao inimigo, ele precisava alcançar um lugar seguro em Deus. Segundo Samuel 15, versículo 30, diz assim: Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, e com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conselheiros que apoiavam Absalão, Davi orou: Ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Amém? Olha que situação. Davi, o rei Davi, fugindo, subindo o Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta, a vergonha pelo momento, a vergonha pela humilhação, chorando e com os pés descalços. Uma fuga em que Davi não sabia se ele iria sobreviver. Essa jornada é a jornada de restauração da nossa alma. E talvez alguém possa argumentar: mas Davi havia pecado. Sim, Davi havia pecado. Mas eu estava estudando e tentando entender quantos anos haviam se passado do pecado de Davi, e as datas são muito confusas. Eu entendi que talvez houvessem passado 12 anos, talvez houvessem passado 25 anos, porque as datas são muito contraditórias. E quando Davi foi confrontado em relação ao pecado dele, imediatamente ele se arrependeu, se humilhou, confessou o pecado dele, e imediatamente Deus disse: eu o perdoei. Então compreenda isso. A maioria que vem
para a igreja, que vem para Jesus, me incluo eu nesse grupo, vem fugindo das consequências do seu pecado. E quando nós chegamos e nós somos confrontados pela palavra, pela verdade, em relação ao nosso pecado, nós nos arrependemos, nós nos humilhamos, nós confessamos o nosso pecado, e imediatamente Deus diz, eu. Agora, uma coisa é ser perdoado, outra coisa é cumprir essa jornada de restauração da alma. Davi já havia sido perdoado há muito tempo. E essa jornada então era uma jornada de restauração da alma. E Davi então, ele sai caminhando, cabeça coberta, chorando e descalço. Todos os que iam com ele subiam o monte das oliveiras chorando. Uma jornada de humilhação, de choro. Entenda que muitas vezes quando a tua alma está gemendo e ela está chorando, e você está buscando a Deus, você já se arrependeu dos teus pecados, você já confessou, e já ouviu que você foi perdoado, entenda que essas dores da alma, elas fazem parte de uma jornada de restauração. O que você não pode é ser vencido pelo cansaço e pelo desânimo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, mas você precisa entender que existe uma jornada a ser cumprida. Davi sabia que os seus esforços não seriam suficientes para escapar do inimigo, e se o inimigo o alcançasse, ele seria exterminado. O que Davi fez? Davi orou, e Davi pediu que Deus confundisse o conselho do inimigo. Diga assim comigo, Senhor, eu te peço, confunde o conselho do inimigo e sustenta-me nesta jornada, para que eu possa, Senhor, ter a minha alma restaurada na tua presença, em nome de Jesus. Me sustenta, Senhor, nesta jornada, em nome de Jesus. Dá-me nesta noite, Senhor, que fortalece a alma exausta, em nome de Jesus. Amém? Você está em uma jornada de restauração. E essas dores, esses gemidos da alma, é onde muitas vezes a pessoa não compreende. E eu sei o quanto é difícil compreender isso. Porque quando eu vim para Jesus, quantas vezes eu me questionei, mas Deus, eu mergulhei em uma busca pela tua presença. Eu estou buscando desesperadamente, e os meus esforços, eles não parecem ser suficientes, e não são suficientes. E é por isso que nós precisamos do sobrenatural de Deus. É uma jornada, mas se você fizer a tua parte, você verá que valeu a pena. Aleluia. E Davi então, ele prossegue nesta jornada. E Davi havia já caminhado um bom tempo, ele já havia saído fora da cidade, Davi estava cansado. Eu imagino que seus pés sangrando, imaginem um rei caminhando de pés descalços, estradas de chão, não sei como é que são as estradas, mas Davi subindo o Monte das Oliveiras, chorando, e os pés descalços. Ele orou para que Deus confundisse o conselho do inimigo, e Deus ouviu a oração de Davi. E Deus atrasou a perseguição do inimigo contra Davi. Então Davi ganhou uma certa distância e... Deixa eu ler mais alguns versículos aqui para que você compreenda a jornada de Davi. 2 Samuel 17:16 diz assim: exatamente neste momento em que Davi pretendia acampar e passar a noite para descansar, a mensagem chegou a Davi: não passes a noite nos pontos de travessia do Jordão no deserto, mas atravesse logo o rio Jordão, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados. Amém? Compreenda a jornada, e compreendam a postura que o cristão jamais
pode ter diante do cansaço, diante das dores da caminhada, diante da exaustão, da insuficiência dos seus esforços. Ele não pode parar. Você não pode parar. A mensagem era muito clara ao rei Davi. Essa mensagem vinha do sacerdote que havia ficado em Jerusalém. E essa mensagem vem dizendo a Davi: olha, você não pode parar antes de você passar o Jordão, pois somente depois do Jordão você estará seguro. Existe uma jornada para a tua alma percorrer, e este Jordão então, ele significa um divisor de águas. Até o Jordão a tua alma não estará segura. Até o Jordão a tua alma estará cansada, sedenta, ela estará sentindo essa insuficiência em viver a própria salvação. A tua alma estará vivendo essa insuficiência em servir a Deus, pois você estará servindo a Deus na força do teu braço, e isso é insuficiente. Porque quando nós começamos a servir a Deus, nós temos sobre nós um fardo pesadíssimo, e nós nos sentimos insuficientes, é porque nós estamos ainda fazendo a obra de Deus na força do nosso braço. Eu não sei quantos estavam aqui quando o pastor Dalsoto pregou, e o pastor Dalsoto usou a seguinte frase. Ele disse assim: as primeiras vitórias de Davi, elas vinham na força do seu braço. Davi se dispunha a ir e fazer, e Deus era com ele, e a vitória vinha. Mas chegou um momento que as vitórias de Davi já não vinham mais do seu braço, elas vinham de Deus. Significa que você pode começar bem servindo a Deus na força do teu braço, e o Senhor será contigo, e você será bem sucedido. Mas chegará um momento em que você precisará de algo mais, você precisará do poder de Deus. Senão você será insuficiente. Mas é preciso perseverar nesta jornada até que você viva uma transição, uma ativação no poder de Deus. E é isso que nós estamos iniciando, esta jornada, para que cada um viva uma transição, uma ativação por meio de um batismo no poder de Deus. E quem entrar nessa jornada e seguir as orientações vai viver um batismo de poder. Amém? Eu não tenho dúvidas disso, porque esse é o plano de Deus. Então Davi ouve essa mensagem, e entenda que Davi era o rei. Ele poderia muito bem agir pela sua própria cabeça, pelos seus próprios pensamentos. Não, eu já ganhei uma distância, já estou bem melhor, já subi o monte, já ganhei uma distância, o inimigo não vai me alcançar. Eu estou cansado, meus pés estão sangrando, eu vou parar e vou descansar. Davi seguiu as orientações que vinham do templo. E ali então, ele recebeu o vinho que reanima o cansado. E se você entrar nessa jornada, eu garanto a você que não faltará o vinho novo, que é a presença do Espírito Santo, para reanimar todos aqueles que ficarem exaustos na caminhada. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor, aleluia. Senhor, vai ministrando, Senhor, o vinho novo, o teu poder, Senhor, a presença do teu Espírito, Pai, que reanima o cansado, que levanta o abatido, Senhor, que sustenta os teus filhos nessa jornada, e que leva, Senhor, a tua igreja a uma transição no teu poder, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Davi prosseguiu, a jornada já estava difícil, aí surgiu um homem chamado Simei, à beira do caminho, amaldiçoando e apedrejando Davi. Os soldados de Davi disseram a Davi: Davi, deixa nós dar um jeito nesse homem. Davi disse: não, se ele está ali, foi Deus que colocou ele ali. Entenda que nessa jornada, você pode levar algumas pedradas, mas Davi sabia onde ele precisava chegar.
Davi sabia que ele não poderia parar para brigar com quem estava à beira do caminho. Não pare para brigar com gente. Não pare para brigar com quem está à beira do caminho. Saiba que você tem um alvo a chegar. A tua segurança está depois do Jordão. Existe um lugar onde você precisa chegar, e então a tua alma desfrutará segurança. Davi prosseguiu, desceu, passou pelo vale de Cedron. Esse vale de Cedron significa escuro e sujo. É um lugar onde eram colocados os lixos do templo. Era um lugar de cemitérios. E era noite. Davi estava passando ali, fugindo do inimigo, a sua alma cansada, os seus pés sangrando, ele chorando. Ou seja, ali Davi passou pelo vale da sombra da morte. E o inimigo, eu imagino que o inimigo falava aos ouvidos de Davi: esse é o teu destino. Cemitério é o teu destino. Você não vai sobreviver nessa jornada. Aqui é o teu lugar. Mas Davi prosseguiu. E ele cruzou o Jordão. E a palavra diz que quando Davi cruzou o Jordão, ele sentiu-se seguro. Amém? Quando você cruzar o Jordão, isso é uma travessia espiritual. Você não vai enxergar isso, mas a tua alma vai saber quando você cruzar o teu Jordão. E você vai experimentar a segurança interior. Aleluia. Você vai experimentar algo que a tua alma nunca experimentou. Você não saberá explicar, você não saberá descrever, mas você saberá que algo sobrenatural aconteceu em teu interior. A Bíblia diz que surgiam os primeiros sinais do dia quando Davi cruzou o Jordão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã quando você cruza o teu Jordão e a tua alma experimenta a justiça que vem de Deus. A tua alma experimenta a segurança que só Deus pode te dar. É isso que cada cristão precisa viver, essa travessia do Jordão. Glórias a Deus. Então, voltando um pouquinho aos embaraços que Paulo fala. Os embaraços são os desafios dessa jornada, desta caminhada. Eles nem sempre são o pecado em si. Eles podem estar relacionados a efeitos do pecado. Mas enfim, é toda a oposição, até o próprio desânimo da nossa velha natureza, a oposição da nossa velha natureza em servir a Deus. Mas isso não pode nos deter. Esse pão e o vinho representam a palavra de Deus e o Espírito Santo. Entenda que o grande rei Davi, o grande guerreiro Davi, ele precisou que alguém lhe levasse pão e vinho para reanimar a sua alma cansada. Os grandes líderes já viveram suas crises. Os grandes líderes vivem as suas crises. A diferença é que os grandes líderes, eles aprenderam a depender de Deus em suas crises, a não se conformar e buscar uma experiência no poder de Deus. Onde estão os inconformados? Nós não podemos nos conformar e nós precisamos buscar ao Senhor até que nós vivamos uma transição, até que cada um passe o Jordão. Jordão é um lugar de batismo e nós precisamos viver um batismo no poder de Deus. Deus tem um batismo de poder para cada um dos seus filhos. Deus tem um lugar de segurança para a tua alma. Deus tem um lugar de descanso nele. Aleluia. Então, Davi, ele prosseguiu. E a palavra diz que Davi, veio uma mensagem a Davi, o texto que nós lemos anteriormente, né? Dizia que Davi não poderia parar. Ele precisava prosseguir, ele precisava cruzar o Jordão, e a mensagem dizia assim: e não pare nas passagens do Jordão. Cruze o Jordão
e continue. E não dizia mais nada em relação a isso. E Davi, então, ele cruza o Jordão, ele sente-se seguro, a sua alma sente-se salva, e Davi prossegue. Davi vai mais adiante e ele chega a Manaim. Manaim é o mesmo lugar onde Jacó esteve. E Jacó, quando chegou neste lugar, ele viu um exército de anjos. E ele chamou aquele lugar Campo de Deus ou Campo de Anjos. E quando Davi chega neste lugar, ali ele é recebido, é preparado uma mesa farta para Davi e os seus homens, e ali eles trazem cama para que Davi descansasse. Davi come, Davi descansa, o exército vai para a guerra e conquista a vitória para Davi. E Davi retorna ainda mais poderoso. Aquele que apedrejava Davi no caminho de ida, quando Davi retorna, ele está lá, aos pés de Davi, do rei Davi, clamando por misericórdia. E Davi diz: fica tranquilo, hoje é dia de festa. Hoje o Senhor me fez rei sobre Israel e ninguém vai morrer. Davi não queria confusão, Davi só queria celebrar e agradecer ao Senhor por a vitória que Deus lhe havia dado. Davi passou pelo vale da sombra da morte, mas ali o Senhor foi o seu pastor, e ele chegou ao lugar onde ele descansou, em campos verdejantes. E ali o Senhor preparou uma mesa para Davi, onde os inimigos dele poderiam ver. E enquanto Davi descansava, era o exército de Deus que pelejava por ele. Entenda que há um lugar preparado para você, um lugar preparado para a tua alma. Se o grupo já quiser vir subindo, há um lugar preparado para você, onde você se sente seguro. Mas isso ainda é só o começo. Há um lugar em Manaim preparado para você, onde você tem um lugar à mesa do Senhor, onde você tem um lugar de honra, onde você entra no descanso do Senhor, e enquanto você descansa, é Deus que peleja por você. Aleluia! Eu convido a igreja a colocar-se em pé em nome de Jesus. E eu quero lançar um desafio aqui nessa noite. Quantos querem entrar nessa jornada para viver uma transição no poder de Deus, para viver uma ativação no poder de Deus, para viver um batismo de poder? Aleluia!